Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e a nossa disciplina é Filosofia. Vamos aqui começar a correção da nossa primeira atividade de filosofia, voltada à introdução à filosofia. Logo no início da atividade, coloquei aí na capa para vocês duas frases para que vocês pudessem refletir inicialmente. A primeira é uma frase do filósofo Platão, que diz que uma vida não questionada não merece ser vivida. E a segunda, René Descartes, vai dizer que viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Então, pessoal, fica de início aí para vocês uma reflexão, né, sobre a importância da filosofia no nosso dia a dia, diante da nossa vida, da nossa realidade, para que a gente possa compreender melhor o mundo à nossa volta e a nós mesmos também, ok? Então, vamos iniciar. Nesta atividade, esperamos que você, aluno, compreenda melhor o conceito de filosofia, sobre a sua presença e importância na nossa vida e no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, pede que você enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeiramente, significado da palavra filosofia. Número 6. Amizade pela sabedoria. Filósofo mais importante. Número 4. Sócrates. Onde surgiu a palavra filosofia? Número 1. Na Grécia. Inventou a palavra filosofia. Número 2. Pitágoras de Samos. Animal que é mascote da filosofia. Número 3. A coruja de Minerva. E por último, representa o símbolo da filosofia. Número 5. O F grego. Então, a alternativa correta é a letra D. Na segunda questão, pessoal, fala aí um pouco sobre a atitude filosófica, né? Que é esse olhar de estranhamento, de curiosidade perante o mundo, essa busca de conhecer melhor as coisas, de investigar a realidade profundamente, né? Buscar dar um sentido racional para ela. Então, coloquei aí para vocês a imagem de um elefante, que é uma ilusão de ótica, e perguntei para você sobre o que há de estranho nessa imagem. Como você pode perceber, se olhar profundamente, né, essa imagem, observá-la com bastante atenção, há mais patas do que o normal no elefante, né, devido a essa ilusão de ótica. Então, coloquei aí essa imagem para que você pudesse observar com bastante atenção e relacionar isto com a atitude filosófica, né? De estranhar, de duvidar, de questionar a realidade. Muitas vezes, o que parece ser óbvio não é. Então, para que a gente conheça realmente a verdade sobre as coisas e sobre nós mesmos, é necessário que a gente questione, que a gente duvide, desconfie, tenha esse olhar de estranhamento diante da realidade. Ok? Isto é a atitude filosófica. Na terceira questão, coloquei aí para vocês uma frase do filósofo Aristóteles. Todos os homens desejam naturalmente saber. Então, pedi para que você explicasse a relação dessa frase com a filosofia. Então, tem tudo a ver com a filosofia, né? Porque, naturalmente, nós desejamos compreender a realidade à nossa volta e a nós mesmos. E isso é a atitude filosófica. Essa busca de compreender melhor as coisas, dar um sentido racional para elas. E para que isso, professora?
para que a gente possa se situar no mundo. Por isso que a gente busca tanto conhecer. Então faz parte da nossa natureza essa curiosidade, essa busca pela sabedoria, para que a gente possa se situar no mundo, compreendendo melhor assim tudo à nossa volta e a nós mesmos. Ok? Quarta questão. A palavra filosofia vem da união de duas palavras gregas, philo, que significa amor, amizade, e sofia, que significa sabedoria. Considerando isto, explique o que a filosofia estuda e a sua importância no nosso dia a dia. Então, como vimos até aqui, a filosofia ela é muito abrangente. Nós podemos refletir, questionar sobre qualquer coisa. Então, professora, o que a filosofia estuda com uma palavra? Tudo. Nós podemos refletir sobre absolutamente tudo, sobre qualquer questão que envolva a nossa realidade e a nós mesmos. Então, nós podemos refletir, buscar dar um sentido racional para tudo, para toda a realidade. E qual a importância disso para o nosso dia a dia? Para que a gente possa compreender melhor a nossa realidade e a nós mesmos. Para que a gente possa entender mais profundamente tudo à nossa volta, dar um sentido racional para toda a nossa realidade. Quinta questão. Na quinta questão, nós temos aí outra ilusão de ótica, pessoal. São duas pessoas que, de um ponto de vista, veem 4 vigas e do outro lado, né, por outro ponto de vista, vê 3 vigas. Então, na imagem diz que a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que cada um tem uma percepção da realidade, um ponto de vista sobre a realidade. É isto que nos mostra a imagem. Então, como cada um percebe a realidade da sua forma, cada um possui o seu julgamento sobre ela. Cada um a enxerga e julga da sua maneira, ok? Sexta questão. É uma questão aí da Unicamp de 2013. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação "sei que nada sei", registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Eu só sei que nada sei. É um ponto de partida para a filosofia, pois correta é a letra A. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Então, pessoal, como vimos também até aqui, isso é algo que muda completamente para a atitude filosófica. Por quê? Quando a gente reconhece a nossa própria ignorância, como Sócrates fez, né, a gente reconhece que a gente não sabe de tudo. E assim a gente tem a humildade de buscar novos conhecimentos. Agora, quando a gente se diz sábio, ou seja, dono do saber, a gente considera que já sabe de tudo, a gente não vai buscar conhecer mais nada, porque eu já sei de tudo mesmo, né? Então, é importante essa atitude de reconhecer a nossa própria ignorância para assim a gente se lançar na busca pelo conhecimento, que é o que caracteriza a filosofia, essa busca pelo conhecimento. O filósofo é aquele que está nessa constante busca.
está sempre a caminho, em busca da verdade, do conhecimento sobre as coisas, e não tem nada a ver com o sábio, que já acha que sabe tudo, o que é completamente diferente. Então, essa atitude de Sócrates de reconhecer a sua própria ignorância mostra como deve ser a atitude filosófica, né? De reconhecer que não sabemos de tudo e assim nos lançarmos na busca pela verdade das coisas. Próxima questão, questão número 7. Na questão número 7, pessoal, nós temos aí duas setas. A seta AB e a seta CD. Temos aí o enunciado da questão. Um filósofo precisa ser desconfiado, mas deve saber perceber a realidade de forma correta, pois a verdade nem sempre está visível. A partir da imagem ao lado, é correto afirmar que. Então, a correta é a letra E. As duas setas possuem o mesmo tamanho. Mas como assim, professora? Assim, ao olhar de primeira vista, parece que a seta CD parece ser maior do que a primeira, a B. Isso se dá, pessoal, eu coloquei aqui outra ilusão de ótica, para que vocês pudessem, né, observar mais atentamente a imagem, né? Porque as duas setas são são do mesmo tamanho, né? A diferença é que ao final, né, as flechinhas estão viradas ao contrário, o que nos dá essa impressão de que a última seta é maior. Então, coloquei isso daí para que vocês pudessem desconfiar dessa imagem, questioná-la, né, buscar compreender mais profundamente o que é apresentado para vocês, ou seja, para que vocês tivessem uma atitude filosófica para responder essa questão. Então, a correta é a letra E. Oitava questão. Sócrates é considerado por muitos críticos da filosofia como o pai da filosofia, ou o maior de todos os filósofos, pois representou, a partir do seu pensamento, como é o processo do filosofar. Assim, desenvolveu um método para levar as pessoas a filosofarem, conhecido como método socrático, que consistia em dois passos. São eles. Correta é a letra C, pessoal. Ironia e maiêutica. No primeiro passo, né, a ironia, Sócrates perguntava às pessoas o que elas diziam saber. Né? Ironia, como a gente sabe, significa perguntar. E o segundo, maiêutica, que significa parto, né? Sócrates se inspirou na mãe dele, que era uma parteira, para criar esse segundo passo. Então, segundo Sócrates, fala aqui para esses alunos, né? Participação especial aqui da bebê, gente. Então, nesse segundo passo, a maiêutica, Sócrates falou o seguinte: assim como a minha mãe fazia parto de corpos, eu irei auxiliar as pessoas a realizarem parto de almas. Então, no primeiro passo, a ironia, Sócrates perguntava às pessoas e o que elas achavam que sabiam, até levá-las a reconhecerem a sua própria ignorância, ou seja, a reconhecer que, na verdade, não sabiam o que achavam que sabiam. Como numa prova, né? A gente estuda, acha que sabe, chega lá na hora, é tanta pergunta que a gente para e pensa assim, nossa senhora, eu pensei que eu sabia, mas, na verdade, eu só sei que nada sei. E no segundo passo, a maiêutica, e agora, Sócrates, como é que eu vou conhecer as coisas realmente? Sócrates vai dizer: dê a luz ao conhecimento, busca dentro de você a verdade sobre as coisas. Como, Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, busca dentro de você, a partir da sua capacidade de filosofar, a
verdade, e assim dê a luz ao saber. Nona questão. Sabe-se que a filosofia é um modo de pensar sobre a realidade, além da aparência geral dos fatos. Marque a alternativa que indica corretamente onde a filosofia nasceu. Letra A. Essa daí foi facinho, né? Grécia Antiga. E a última questão, pessoal, pede aí para você colocar verdadeiro ou falso, né? Nos enunciados abaixo. Primeiro, a filosofia é a busca por uma explicação que dê sentido às coisas da vida com base em mitos racionais. Não, pessoal, falsa, né? A filosofia não se baseia em mitos. Aliás, não existe mitos racionais, né? Mito se baseia no irracional, que é na nossa fé. Né? Ou você crê ou não naquilo, naquelas histórias, né? Nas lendas. Já a filosofia se baseia na razão, né? Na nossa reflexão, na busca de dar um sentido racional para as coisas. Então, essa primeira aí é F, falsa. Toda explicação filosófica usa a imaginação para narrar o mundo que vivemos. Não, né, pessoal? Como falei aqui, a filosofia não se baseia no irracional como a imaginação, né? A filosofia se baseia na razão, na nossa capacidade de refletir. Então, essa é falsa. Terceira, a filosofia é a busca constante pela sabedoria com base em pensamentos racionais. Então, essa daí tá certa, pessoal. Realmente, a filosofia, né, como falamos aqui, se baseia na razão. O filósofo seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber e deseja, né, saber com base na razão correta. E por último, a filosofia faz parte da natureza humana, considerando a nossa capacidade de filosofar e a nossa necessidade de conhecer. Corretíssima, né? A filosofia faz parte da nossa natureza, né? Porque nós naturalmente temos essa necessidade de conhecer melhor as coisas, de dar um sentido racional para elas. Ok, pessoal? E ao final da atividade tem aí alguns links de vídeos do YouTube que vocês poderão assistir, né? Espero que já tenham assistido. E além disso, né, vocês podem também rever a apostila que eu enviei para vocês sobre 10 questões que a ciência tenta explicar. Tudo isso para que você possa refletir um pouco mais sobre a realidade que lhe cerca e entender um pouco mais sobre o sentido da filosofia e a sua presença no nosso dia a dia. Espero ter ajudado e fiquem em casa, pessoal. Fiquem em paz, se cuidem.